do enredo, a proposta é a gente fazer uma imersão na mente humana, através de um computador que hoje é possível, um neurochip, colocado na nossa mente humana através das imagens, isso através do computador. Esse neurochip é adicionado, então através de imagens a gente consegue hoje ver o processo de localização dessa comunicação entre neurotransmissores, neurônios, enfim, todo esse processo mental da nossa mente humana. Então a gente faz uma brincadeira com a ciência, que hoje é uma descoberta a cada ano, a cada mês, enfim, a ciência avança, nas suas pesquisas. Então a gente pega desse fato científico e faz uma brincadeira para que a gente possa emergir na consciência, ou seja, na mente humana. A ideia é mostrar isso plasticamente. Como vocês podem acompanhar, a narrativa desse enredo é um grupo de pessoas que é a nossa mente carnavalesca, que está dentro da mente humana, através dessas imagens do neurochip, e aí acompanha. Por isso a gente brinca, feito como ninguém antes achava que era possível, o neurochip agora é capaz de monitorar a conversa entre células no cérebro. Então, através dessa monitoração, o que a gente faz? A gente entra na mente humana, e aí percebe que tudo é arquitetado minuciosamente. Aí eu brinco com os hemisférios. Todo mundo aqui já estudou ciência, já passou por vários cursos, a gente sabe que eles têm dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Então a gente brinca com isso. Ou seja, o que eu estou falando, essas questões científicas, isso não é para estar claro no samba. O que é importante vocês pensarem na cabeça dessa abertura? É que a plasticidade para contar esse enredo, a gente mergulha na mente humana, percebe o que tem lá dentro e brinca com isso. Ou seja, esse diálogo entre os neurônios é que conta a história do nosso enredo. Qual é o conteúdo do nosso enredo? Primeiro, a primeira aspiração fanática é o culto ao sol. Depois do culto ao sol, o homem percebe que esse fenômeno é tão importante, ele passa a seguir o sol. E aí ele quer aproximar do sol de uma forma tão intensa, mas obviamente que ele não consegue, o sol está no céu. Mas até então, na sociedade primitiva, o homem não entendia isso. O que ele faz? Ele nomeia o sol para aproximar do cotidiano dele, ele aproxima o sol do cotidiano dele e passa a endeusá-lo. E ele faz o primeiro culto fanático ao sol. Depois ele percebe que o sol é um fenômeno, que vai, por isso a questão da luz e das trevas. O sol vai no final do dia e volta no dia seguinte. E aí, com o sol, por que ele endeusa o sol? Porque durante o dia ele podia caçar, ele se protegia do frio, ele se relacionava, enfim, o sol era como se a vida era possível. E quando vinha a noite, ele não enxergava, como é que se locomovia, como é que se relacionava, como é que vivia. Ou seja, então esse é o primeiro momento, a primeira relação do homem a uma aspiração fanática. Depois ele percebe que o sol é um fenômeno. E aí, ele percebendo isso, ele transforma esse culto de adoração ao sol, ele passa a ser mais cultural, ele ganha um aspecto cultural. Ou seja, como ele não consegue se aproximar, ele começa a desenvolver os seus ritos na sua própria comunidade, nas suas próprias tribos. E aí surge a ritualização, ou seja, o culto da vida, da morte, a dança, as ervas, Isso está nos africanos, está nos índios. O que é importante vocês pensarem? Ele sai do culto ao sol, depois ele vai para o rito que é palpável, é o dia a dia, o cotidiano dele. São os rituais do nascimento, que é da procriação, é o ritual da puberdade, quando ele chega na idade adulta, é o ritual da própria morte, que tem tribos indígenas que cultuam mais de um mês o ritual da morte. Enfim, então são os rituais, que é feito através de quê?
de adereços, de cantos, como está escrito aqui, de banhos, são os rituais. Após esse momento, quem está contando isso? São esse diálogo entre os neurônios. Então, ou seja, é importante só pensar isso. Fizemos a imersão, por onde é o caminho para contar esse enredo? A gente entra na mente humana. O neurônio é que dá o nosso conteúdo. Então, primeiro ele fala da primeira inspiração fanática, que é o Sol. Depois a gente passa pelos ritos. E aí ele fala da origem do homem, né? Ele fala, antes de falar dos ritos, do Sol, ele fala da origem do homem, né? O homem nasceu ou pela ação divina ou pela ação científica através dos Homo sapiens. E aí tem esse pré-questionamento que é uma passagem, né? E aí ele começa a contar a partir da adoração ao Sol, aos ritos, que já é no segundo setor. O que é a abertura do enredo? É a imersão à mente humana. É essa brincadeira que a gente faz através para entender o diálogo, falando do ser humano, que os neurônios falam do ser humano. Bom, vamos ao segundo setor. As primeiras aspirações fanáticas do homem, que eu já acabei de relatar para vocês. É o Sol, o primeiro curso é o Sol e depois os ritos. Aí seguindo, chegamos, a gente fecha esse segundo setor com as simpatias dos brasileiros. Esse enredo, ele é autoral. Então vocês vão perceber que tem uma elasticidade entre os temas, que a gente fala desde lá da sociedade primitiva e fecha o segundo setor nas simpatias do brasileiro, né? Que tem diversos. Cada um de vocês sabe uma simpatia. A gente não relacionou elas aqui, senão poderia criar uma confusão. Mas a simpatia do brasileiro. E aí, depois dos ritos, a gente passa para o terceiro setor, que são fanáticos desejos. Aonde a gente chega? No fanatismo amoroso, né? A gente fala da relação amorosa, do amor, como eu citei para vocês. A gente fala em Cleópatra e Marco Antônio, enfim, são algumas grandes paixões que aconteceram historicamente, e depois a gente fala das grandes paixões através da produção literária. Romeu e Julieta, o próprio Conde Drácula. Ou seja, a gente passa pela questão do cotidiano, onde a gente brinca com Cornélio, né, que é o corno manso. Ele é tão apaixonado pela mulher dele que o amor dele é cego. Isso está nesse setor, no amor, para vocês brincarem com isso. E aí a gente chega também no contemporâneo, dentro do setor que fala do amor, né? O amor é tão importante que a gente cita como exemplo alguns casais que são memoráveis ao longo da história, como John Lennon e Yoko, como Salvador Dalí e Gattai, e Gala, na verdade, né? Que Salvador Dalí e Gala, que tem uma relação linda, né? De mais de 50 anos. O próprio Jorge Amado e Gattai tem uma história muito bonita. Então a gente cita 3 casais para simbolizar essa questão do amor que a gente sempre quer, né? Buscar um amor duradouro, que a vida nos separe, né? Até que a morte nos separe, etc. E tal. Então a gente brinca com isso, com a questão do amor, né? Eu dou de presente para vocês esse trechinho do poema da Flores Pérez Panca, que inclusive o nome é Fanatismo, né? Por conta desse amor, ela vive, ela tira a pele dela por esse amor tão importante na vida dela. Do amor, a gente chega no quarto setor, que são as febres fanáticas, ou seja, o fanatismo religioso. A gente tem um recorte histórico muito extenso, no sentido que a gente fala, plasticamente, a gente está pensando, o Mauri está pensando muito bem nisso, ou seja, uma pessoa, teoricamente, ela tem uma vida normal, como nós temos, né, diariamente. Se essa pessoa, amanhã ela se torna um fanático religioso, por exemplo, ou por algum tema, ou alguma coisa, teoricamente, tem um momento de passagem para essa nova vida, seja por batismo, seja por reuniões de hipnose, seja por o que a gente chama, no geral, né, no dito popular, lavagem cerebral. Você já deve ter ouvido falar nisso. Teoricamente, o cara recebeu uma lavagem cerebral
e aí ele passa a viver uma nova vida e acreditar naquilo piamente. E aquilo se você for contra aquela ideia dele, ele chega até a ser agressivo, ou enfim. Então isso é o que caracteriza o dogma. O fanatismo, ele nasce do dogma religioso, mas só que ele não se restringe só à religião, ele vai para outros campos, como a gente vai citar aqui também, né? O futebol, uma série de outras atividades. Mas o que é importante aqui são alguns personagens que a gente cita nesse setor do fanatismo religioso, que a gente chama de febres fanáticas. A gente vem desde os nobres medievais, que acreditavam que Deus estava no centro de tudo e pagava dízimos altíssimos para ter um lugar no céu. A gente passa por Hitler, que acreditava que a sua teoria da sua raça ariana era superior às outras raças. Isso é uma forma de fanatismo. A gente passa pelas inscrições do Gentileza, que é uma pessoa que vagava e acreditava naquilo e fazia, uma ação fanática. Ou seja, a gente passa por diversos personagens. A gente passa, antes de falar de Gentileza, a gente passa pelos Romeiros do pai de Cícero, né? A gente passa por Antônio Conselheiro, que arrebanhava legiões e acreditando nos seus sermões. A gente passa por Gentileza, a gente passa pelos extremistas religiosos do Oriente Médio, né? Todo mundo acompanha os jornais aqui, os telejornais, e vê como é que é a relação fanática com a religião nesse país. A gente briga com a questão dos pastores evangélicos e esse fanatismo que é tão próximo nosso, né? Não estou aqui julgando ninguém, quem é evangélico, quem é católico, enfim, mas que é uma coisa tão próxima. Tem gente que sai da sua razão e passa a viver o evangelho de uma forma fanática. Então a gente passa por isso. Ou seja, o que é importante? E chegamos, eu cito Van Gogh, né, que é uma pessoa que foi um glorioso artista plástico e era um excessivo fanático religioso. A gente chega de novo no cotidiano brasileiro, que é o quê? Eu brinco com a música do Almir Neto, né? Que tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio. Para pensar, né? Você vai onde tem Deus. Ai meu Deus. Então a gente brinca um pouco com isso, trazendo exatamente para trazer essa irreverência, essa alegria que a nossa escola tem. E a partir daí, a gente fala do cotidiano carioca, sobretudo brasileiro, a gente fala que o fanatismo não se restringe só ao campo religioso, ele vai para as outras áreas, né? No campo as torcidas organizadas, em campanhas políticas, sobretudo as fãs histéricas, né, que mostram cartazes e muitos se vestem como seus ídolos. Vocês já devem ter visto isso, né? Tem gente que anda como Elvis Presley, tem outros que andam como os Beatles, por exemplo, foi uma febre que caracteriza esse momento. Ou seja, e a gente fala dos amantes do chocolate, dos colecionadores, consumistas. Tem gente que não consegue, todo dia acorda, tem que ir lá comprar alguma coisa. E falamos da nossa paixão, né, pelo nosso pavilhão, por respeito aos sambistas que são apaixonados pelos seus pavilhões. E aquele que também, né, vai lá toda semana apostar lá na sua Mega Sena, também é uma forma fanática de querer enriquecer a partir dos seus trocadinhos. E chegamos ao último setor, que a gente chama o meu, o seu, o nosso fanatismo de cada dia, onde a gente faz um questionamento. Onde a gente faz um questionamento a partir dessa questão do capitalismo selvagem, dessa inserção, dessa velocidade capital na nossa cultura, e a gente discute da possibilidade de haver um fanatismo que é permissivo, né? Onde a gente questiona dessa coisa da busca da beleza, a gente fala dos paraísos fiscais, dos corruptos e dos fanáticos por dinheiro,
e inclusive dessa questão dessa fanática tentativa, né, de experimento, mas não se chega a um resultado definitivo em prol da cultura, em prol da cultura humana, né, mas sim desse título de poder que as pessoas têm, que esses cientistas têm. E aí